Bom dia a todos, a todas e a todos. Nós já caímos antes de começar. A internet não tem ajudado a gente. Gente do céu, mas vamos lá, porque a gente não está morto quem peleia, diz o gaúcho, né? Eu sou a Luciana Lu Freitas, aqui na página da pré-candidatura, sou pré-candidata ao Partido dos Trabalhadores, e hoje, no dia de hoje, a gente chamou Carla Aires, também candidata, pré-candidata. A Carla vai explicar para a gente o que ela é, uma mulher multifacetada, né? Mas a ideia aqui de convidar a Carla no 30 de Prosa é para que a Carla, enquanto essa mulher que experiencia o parlamento, que experiencia a Câmara de Vereadores e vereadoras, né, ela possa nos dizer como que é nas internas, como que funciona, para também tirar aquele véu, aquela ideia de que mulher não pode, não serve para a política, né? Então, Carla, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? A Carla me convidou, foi uma das primeiras mulheres a me convidar para dialogar, eu estou retribuindo esse convite. Carla, querida, muito obrigada. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando ou vai nos acompanhar posteriormente. Muito obrigada pelo convite aí dos 30 minutos de prosa. Um quadro seu que está muito bacana, todas as quintas-feiras, já acompanhei alguns. E para mim tem sido um prazer compartilhar essa chapa de pré-candidaturas do Partido dos Trabalhadores ao seu lado. Então, Lu, muito, muito obrigada. Acho que vai passar bem tranquilamente essa nossa prosa. E daí, tu já quer que eu já conte como é que é? Eu já quero que já fale, Carla, porque 30 minutos é chão, mas também quando a gente começa a engatar, já foi. Ótimo, então vamos lá. Eu sou a Carla Aires, como a Lu colocou, eu sou formada em Ciências Sociais, tal qual a Lu. Também sou ativista de movimento LGBT, feminista, de mulheres, desde que eu estava na graduação ainda, fiz minha graduação na Universidade Estadual de Maringá, e aqui em Floripa, além de militar, além de trabalhar com consultoria, enfim, de políticas públicas, sou suplente de vereador, né, na chapa do PT também. Em 2016, eu já fui candidata a vereadora na cidade, fui a mulher mais votada da chapa ali do PT, PCdoB, fiquei como terceira suplente da nossa chapa, e a gente conseguiu construir um entendimento político dentro do Partido dos Trabalhadores da capital, e também junto com o mandato do vereador Lino Pérez, o nosso único vereador do PT na capital, da importância de praticar o rodízio, ou seja, de que o Lino abrisse um período do seu mandato para que os suplentes assumissem também. Mas, Carla, o rodízio já é uma questão do PT, né? Já é algo histórico e construído dentro do Partido dos Trabalhadores, correto? Correto. Na verdade, o rodízio, ele é uma prática legal, que inclusive faz parte do regimento das câmaras, né? Mas o rodízio, em geral, quando que ele é utilizado pela maioria dos partidos? Quando o vereador titular adoece, precisa se licenciar, e daí tem que se afastar da função. O PT já há algum tempo, né, mas, e inclusive em Florianópolis já teve também esse entendimento em outros momentos, pratica o rodízio de uma forma política, ou seja, o vereador titular se licencia para tratar de questões pessoais, para que os suplentes tenham a oportunidade de assumir aquele espaço, e o debate dentro do PT é que isso oportuniza a formação de novos quadros. Né? O próprio vereador Lino Pérez foi suplente do Márcio de Souza e assumiu a Câmara como suplente antes de se eleger em 2012, por exemplo. Né? Então, é uma prática que a gente tem conseguido colocar aí. Eu é que fui a primeira mulher do PT a assumir, então esse entendimento também de que a gente precisava ocupar
esses espaços também com uma maior multiplicidade de corpos e rostos, sujeitos, ideias, né? Então, eu assumi nessa lógica. E daí, eu e o Cadu, nos revezamos nessa prática nos últimos 2, 3 anos. Eu assumi 3 meses alternados, o Cadu também. Mais uma pergunta. Esse percentual de possibilidade de estar atuando, como que funciona? Foi um percentual acordado, digamos assim, né? Foi um acordo entre o gabinete do vereador Lino Pérez e a executiva do partido, que ele abriria 2 meses por ano, né? Para que suplentes assumissem. E em 3 anos, que foi 2018, 19 e 20. Como o primeiro suplente, que é o vereador Nildão, não está mais em Florianópolis, ele abdicou dessa oportunidade, né? Então, ficou eu e o Cadu revezando nessa como os primeiros suplentes petistas. E eu tenho trabalhado isso, Lu, até a gente já conversou em outros momentos, como uma prática que tem que ser nossa, inclusive, pauta de campanha, sabe? Da nossa chapa petista, inclusive com critérios mais alargados de assumir esse rodízio, né? Eu e a turma que tem construído a minha pré-candidatura, a gente tem discutido isso, acho que a gente tem que aprofundar no PT, de que a gente tem que ter critérios numéricos e critérios afirmativos nesse rodízio, né? Afirmativos de raça, de gênero, de etnia, de pessoas com deficiência, enfim, da cor e multiplicidade que for a nossa chapa, a gente tem que colocar como critério desses rodízios, e todos nós pré-candidatos e pré-candidatas assumir esse compromisso de quem ou de qual ou quais de nós ganhar a titularidade do PT na Câmara, que a gente tenha esse compromisso com os demais, porque ninguém se elege sozinho. Né, para que um vereador se eleja, ou uma vereadora, a gente necessita no cálculo eleitoral dos votos de toda a chapa. Então, é uma pedagogia política também, de renovação, que os titulares tenham esse compromisso com quem não for eleito. Então, eu tenho esse compromisso e sei que tu também tem. Então, Carla, acho que isso que é uma questão importante que tu traz, dessa ideia de que a gente não faz uma política sozinho, ou sozinha, né? E da importância da gente estar dialogando isso aqui, apontando para a sociedade, no caso de Florianópolis, que eu, ou você, ou outras mulheres concebemos e conhecemos a política, e que estamos estudando para isso. Logo, somos preparadas, né? E ao longo da nossa caminhada, vamos, não é evoluindo, mas vamos compreendendo mais as entranhas da política, porque política se faz fazendo, né? Na teoria, nós podemos estudar todas as teorias aí aristotélicas, enfim, Marx, enfim, a gente pode estudar todos os autores que falam de política, mas fazer política é fazendo, é praticando. Então, muitas de nós já praticam a política efetivamente, outras estudam, né? E aí a gente precisa juntar, né, esses corpos que estudam, esses que fazem, e efetivar isso num lugar que no nosso caso, é na Câmara de Vereadores. E aí, eu pergunto, é o nosso lugar, e como que é esse lugar dentro da Câmara de Vereadores para as mulheres? Tá, isso que você falou sobre a gente estar se preparando é bem real, e já para falar sobre o contexto da Câmara é o seguinte: o que eu acho mais engraçado nesse debate, não que a gente faz, nós enquanto mulheres, mas que a sociedade em geral faz, e os homens até, tem um discurso assim: as mulheres têm que se preparar, as mulheres têm que se formar. Mas ninguém cobra isso dos homens que ocupam a política. Exato. Ninguém pergunta se os homens estão preparados para ocupar a política. É cada abobrinha que a gente ouve, entendeu? A política está do jeito que está porque historicamente só foi ocupada por homens e ninguém perguntou. Tu sabe falar? Tu sabe como funciona fazer uma lei? Não, para quem já ouviu, meu Deus, né, foi na Câmara de Vereadores, ouviu vereadores falar, gente, tem gente que, olha, passa vergonha no débito e no crédito, né? Em muitas parcelas. Não é?
Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente colocar, porque é uma cobrança que só é feita para as mulheres, inclusive para nos dizer todos os dias que nós não podemos ocupar esse lugar formal da política, para reforçar que nós não estamos preparadas. Agora, é fato que a maioria da população não conhece a dinâmica de um espaço legislativo, né? Porque a gente vive numa democracia representativa, que essa noção de representação tem muitos problemas, né? Porque ela também só reforça as desigualdades que a sociedade já tem, as desigualdades de raça, desigualdade de gênero, enfim, de origem e classe social. Esses espaços reforçam. Então, não são só as mulheres que não sabem como que é lá, né? Muita gente não sabe como que é lá. E daí, a gente até estava conversando em off aqui, que tu falou que quando vai na Câmara e vê a dinâmica do plenário, fica apavorada, assim, né, com como que as coisas acontecem lá. E uma coisa eu queria falar, né, para ti e para todo mundo que está aqui nos acompanhando ou vai nos acompanhar, que o trabalho, e é isso mesmo, por mais que a gente estude e ache que entenda, né, como eu sou da ciência política, tu é das ciências sociais, é só lá que a gente vai entender mesmo como que é. Então, assim, o plenário, aquilo que a gente vê na TV Câmara, aquela dinâmica ali dos vereadores, é um momento do fazer do vereador ou da vereadora, né? A atividade legislativa, ela é muito além do que aquilo ali, ela tem, inclusive, pontos dentro e fora da Câmara, dentro e fora do plenário. Então, quais são os papéis dos vereadores, né, e das vereadoras? É o de representar a população da melhor forma possível, com seus eleitores, mas a população em geral, e daí nós somos petistas e entendemos que a participação popular, o diálogo constante é um método de representar, né, para a gente não estar ali descolado de quem nos elegeu. Criar leis ou mudar leis ou revisar leis também é uma função, e fiscalizar o executivo, né? Fiscalizar como que o prefeito ou a prefeita está atuando nessas leis. E daí, para exercer cada uma desses papéis, tem coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer audiência pública dentro ou fora da Câmara, audiência pública que é, eu quero discutir, sei lá, vou dar um exemplo aqui, colocar um quebra-mola na rua tal, né, uma coisa bem esdrúxula, assim, não, mas eu quero discutir com a população daquela rua, então vamos fazer uma audiência pública com aqueles moradores, vamos trazer todo mundo para participar, taraná. Inclusive tem leis e tem questões na legislação municipal e nacional que exige que as audiências públicas sejam realizadas, né, é constitucional. Por exemplo, a reforma da Previdência que foi aprovada agora pelo Jean, a lei da reforma exigia que fosse feita uma audiência pública para discutir os critérios da reforma da Previdência Municipal. E essa audiência pública não foi feita, né? E a base do governo aprovou mesmo assim. Então, é uma reforma inconstitucional na origem dela, porque não teve audiência pública. Lá no plenário, que é o que a gente estava conversando aqui, quando os projetos chegam lá no plenário para ser discutidos, na verdade, eles já passaram por 3 caminhos, né? A gente já apresentou o projeto de lei, tem um lugar na Câmara que chama Procuradoria da Casa, Procuradoria Legislativa, que vai dizer se esse projeto ele tem problemas de origem ou constitucionais. Uma primeira análise do projeto é feita por um procurador, aqui em Florianópolis é um procurador, um homem, porque, por exemplo, o legislativo não pode propor leis que gerem custos. Então, por exemplo, eu não posso propor a construção de uma escola. Perfeito. Entendeu? A partir de um projeto do legislativo. Eu posso mandar um outro negócio que chama indicação de projeto e dizer para o prefeito, eu estou indicando que você mande um projeto para a Câmara criando uma escola, né? Porque Perfeito. O vereador não pode gerar custos. Então, essa procuradoria vai fazer primeiro essa análise do projeto que eu estou propondo, se não tem o que eles chamam de vício de origem, né? Digamos que não tenha um vício de origem, digamos que eu estou criando a semana
do combate à gordofobia em Florianópolis, por exemplo, né? Eu não estou gerando curso, eu estou criando uma semana temática para discussão de um assunto importante. A Procuradoria vai dizer, não, esse projeto pode seguir tramitando. Aí ele vai começar a tramitar, ele vai passar pelo que a gente chama de comissões, né? Existem pelo menos 3 comissões que são obrigatórias para todo projeto. A primeira é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai dizer se o nosso projeto é constitucional ou não. Bom dia, Wanda, que vai dizer se o projeto é constitucional ou não. Se o projeto for constitucional, e nessas comissões quem ocupam são os próprios vereadores, a gente se divide entre as comissões, né? Se o projeto for constitucional, ele vai para uma segunda comissão, que é a Comissão de Finanças, que vai analisar justamente essas questões financeiras e de recurso do projeto que eu estou propondo. Se não tiver problemas, se for aprovada bonitinha, ela vai para a terceira comissão, que é a comissão de mérito. Então, por exemplo, se for um projeto que tem a ver com educação, ela vai passar pela comissão de educação. Se for um projeto que tem a ver com saúde, vai passar pela comissão de saúde. Se for, por exemplo, dar nome de rua, vai passar por uma comissão lá que chama de viação e urbanismo. Então, vai direcionando os projetos tematicamente. As discussões, digamos assim, políticas, as discussões de acordos, de negociação política nos bastidores, na Câmara, acontece nessas comissões, né? Quando os projetos vão para o plenário lá para ser votado, aprovado, digamos que ele já está acordado entre os vereadores, os votos. Mas né? Nesse processo de chegar até aí, Carla, aquela várias perguntas. Nesse processo de chegar até aí, a gente, enquanto população, consegue acompanhar? Consegue. As comissões todas são abertas, né? Elas acontecem lá dentro da Câmara de Vereadores. Atualmente já faz 1 ano e meio, mais ou menos, todas as comissões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, mas também a população pode ir na Câmara acompanhar. Só que o que acontece? Que, inclusive, faz parte do quanto que a Câmara, essa questão da representação da Câmara é um pouco falha, né? Porque as atividades na Câmara Municipal acontecem em horários que o trabalhador e a trabalhadora não conseguem acompanhar, né? Uma comissão, por exemplo, de educação, acontece às 2 da tarde. O trabalhador e a trabalhadora está na sua função, né? Ele não vai falar, patrão, espera aí só um pouquinho que eu vou ali ver... Entende? Então, tem um problema na forma da política, e não é só em Florianópolis, na forma da política em geral, né? Como essa questão dos horários, né? A própria sessão da Câmara, que antes era à noite, aí isso sim é uma prerrogativa dos vereadores propor a mudança. A nossa sessão da Câmara até a legislatura anterior era à noite, então era mais fácil, entre aspas, da população acompanhar. Nessa legislatura, um ex-vereador, que agora é deputado estadual, propôs que as sessões fossem antecipadas para as 4 horas da tarde. Por quê? Justamente porque teve todo aquele bafão lá com o pacotaço do Jean. Vocês lembram, né? Lá no início da legislatura do Jean, a história das bombas de gás, dos projetos das OS e tudo mais. Porque se você coloca... as sessões num horário que a população pode ir, vai ter mais pressão popular para intimidar os vereadores, né? Perfeito. Então, é um pouco isso. Sim, você deu um histórico de como que tramita, como que se agora faz o projeto. E as mulheres, eu quero saber as mulheres. Você enquanto, na verdade, é você enquanto mulher, né? Porque com quem que a sociedade... Eu posso estar falando por mim, mas, enfim... Com quem que a sociedade dialoga mesmo de longe ou de perto, ainda é você, né? Tipo, você experienciou, você que está apresentando para a gente de uma forma virtual, né? Como que está sendo a sua experiência lá? E aí, como que é a experiência de uma mulher dentro da Câmara de Vereadores? Onde todo mundo é homem, né? Quer dizer, nós temos lá uma vereadora, mas tirando essa questão, como que é isso, né?
Então, Lu, é um espaço extremamente silenciador, né, da nossa fala, da nossa existência, como você falou, parece que ninguém está ouvindo ninguém lá dentro daquele plenário, né? E eles próprios, inclusive a Câmara de Vereadores de Floripa, tem uma característica também que tem a metade praticamente da Câmara são de vereadores que estão lá há anos, né? Assim, há décadas, que se sente praticamente donos daquele espaço. Então, se você é um novato ou uma novata, ou se você é uma mulher, eles vão te olhar como não sabendo como acontece aquilo ali mesmo. Então, eles não te chamam para as reuniões à parte, né? Essas reuniões de articulação, né? Não te avisam que vai ter essas reuniões. Eles acham que o que eles explicam está explicado e tu vai concordar com aquilo, né? No horário do plenário, é uma complicação, porque, de fato, você falou antes, parece que ninguém está prestando atenção em ninguém, né? E de fato, você sobe na tribuna para fazer uma defesa, ou você sobe para fazer uma fala, é uma conversaiada louca, né? Já é entre eles. Para nós, mulheres, mais ainda. E só que aconteceu uma coisa interessante, Lu, que eu gosto sempre de registrar, porque eu mesma eu me espantei, digamos assim. A primeira vez que eu ocupei a Câmara, no primeiro mês que eu assumi, lá em junho de 2018, isso não aconteceu comigo, esse silenciamento dentro do plenário. Era uma algazarra, e é uma algazarra, assim, porque eles já estão com as coisas acordadas e tudo mais, mas todas as vezes que eu subi na tribuna, no meu primeiro mês, que eu subi na tribuna para falar, era um silêncio sepulcral no plenário. Assim, eu acho que eles não entendiam muito. Eu não sei se é porque às vezes eu falo mais brava, assim, a gente que é do movimento social, que é de luta, a gente não pede licença para falar, né? A gente fala simplesmente, e fala com determinação daquilo que é defender a nossa vida, inclusive, porque os movimentos sociais que nós fazemos parte são movimentos sociais que defendem a nossa existência antes de qualquer coisa, né? Então, é uma questão de sobrevivência. Então, assim, era um silêncio sepulcral, todo mundo prestando atenção. Eu não sei se eles ficavam, essa sapatão aí, não sei se eu vou brigar com ela, se eu não vou, sabe? Uma coisa meio assim. Só que, a partir do momento que eles foram me conhecendo, porque daí eles são muito espertos também, né? Eles vão catando as coisas. Isso foi modificando nos outros 2 meses, né? No último mês que eu ocupei, que foi agora em março desse ano, já tinha algazarra quando eu falava, só que daí eu já tinha que bater na tribuna. Falei, ei, escuta aqui que eu tô falando nessa merda, né? Porque eu acho que eles já, entre aspas, criaram uma certa intimidade, já me conheciam, sabiam até onde eu ia, até onde eu não ia. Então, para nós mulheres, o tempo todo ficar vigilante disso também, sabe, Lu? Porque a gente também estuda, eles nos estudam meio que psicologicamente, sabe? E eles tentam mexer naquilo que vai nos desestabilizar. Teve uma sessão da Câmara, acho que foi no outro mês, lá de outubro, não foi agora no de março, que ia ser a homenagem aos rendeiros e rendeiras da ilha, né? E daí, aquele hall antes do plenário ali, onde tem a galeria dos presidentes, estava cheio de gente, de rendeiras, de rendeiros e tal, e eu desci antes para cumprimentar todo mundo, antes da sessão, e daí um funcionário da Câmara, tá? Um funcionário disse assim para mim, me entrevistou para a TV Câmara, e daí depois ele disse assim, vereadora, a gente tinha feito até uma aposta nos bastidores achando que a senhora não ia vir para essa sessão. Aí eu estava com o Fabrício, você conhece o Fabrício, né, que milita junto comigo, e quando eu assumi, ele era meu assessor ali. E daí eu falei, não entendi, fulano, mas por que eu venho em todas as sessões? Eu só não vou em sessão que homenageia Milico, nas outras eu vou em todas. Aí eu falei, mas eu venho em 90% das sessões de homenagem.
Aí ele falou, não, porque hoje é homenagem aos rendeiros e às rendeiras, né? Eu falei, tá, mas o motivo para eu vir é uma cultura tradicional da ilha. Aí ele falou, não, mas é porque as rendas são feitas com bilros e a senhora não gosta de bilro, né? Ai, e daí eu juro, Lu, eu fiquei assim, quase um minuto parada, sem entender, até alcançar que ele estava fazendo uma piada misógina e lesbofóbica. Aí eu olhei para o Fabrício, olhei para ele, eu não consegui nem dar um tapa na cara dele, porque eu demorei a processar. Então, o que a fala dele revelou? Que, inclusive, os bastidores, os funcionários e funcionárias fazem piadas com o nosso gênero, com a nossa orientação sexual, com a nossa raça, muito provavelmente, porque reproduzem essas questões de opressão da sociedade como um todo. É perfeito eu dizer isso. Imagina só, gente do céu, ai que situação, porque é isso, né? Quando você o preconceito vem assim de solapo, assim que vem que te pega, você não tem uma resposta. Por mais que nós sejamos as militudas, as que ficam batendo, que é isso que eles acham, né? Que a gente fica batendo. Na verdade, a gente não está batendo, a gente está chamando atenção para uma coisa que não é correta. E aí, quando a gente se depara com uma coisa, é isso, demora a cair a ficha, né? E assim, para a gente que é mulher, e é mulher na diversidade, estar num espaço desse deve ser muito opressor. Ou a gente se cala e faz um trabalhinho meia boca ali, né? Faz um métier, ou a gente vai estar no enfrentamento todos os dias, né? E o que a gente vem trazer aqui, né, Carla, é essa possibilidade de enfrentamento todos os dias. E no nosso fazer político vai ser esse enfrentamento todos os dias. Claro que hora a gente vai ter que fazer os acordos que, claro, que terá que ser para benefício da população e para aqueles e aquelas que nos colocaram lá, né? Mas a política tende dessas coisas que a gente vai ter que conversar, argumentar, estar com esses outros, né, da oposição, por exemplo, para o bom andamento da cidade e para o bom andamento daquilo que a gente necessita para a nossa população. Então, não é uma tarefa fácil. Uma mulher que se coloca nesse lugar, ela tem, pelo menos em mente, aquilo que ela vai sofrer, tem o ônus e tem o bônus, né? E é desse lugar que a gente está falando, né? Porque como eu tenho dito, eu não estou vindo aqui porque eu quero brincar de fazer política, ou porque eu quero ver como é que é ser pré-candidata, e aí se der certo, deu. Não, gente, não vim para aparecer na televisão, coisa parecida, ou para aparecer na internet. Isso a gente já faz enquanto a gente é militante, a gente está aí atuando dia a dia, né? Mas colocar os corpos de mulheres para dentro da Câmara de Vereadores é mudar a ótica da política, né? Porque quem sofre mais nessa sociedade, né? Quem precisa mais de políticas públicas, se não são as mulheres que são as donas das casas, que são as que trazem as rendas, que são, na sua grande maioria, mulheres sozinhas porque talvez não tenham seus companheiros, ou porque são sozinhas porque são sozinhas, ou porque foram deixadas, enfim. A gente está vendo, a gente tem números e que dizem que mulheres, elas são as que mais sofrem a opressão desse sistema capitalista, eurocentrado, misógino, machista, parari, parará. E aí, como que a gente vai mudar isso? Colocando mulheres que dialogam e debatem as nossas realidades e que são atravessadas e afetadas por essas realidades, né? A gente isso também é importante dizer. Nós também não podemos botar qualquer mulher, não é qualquer mulher que vai dar a resposta à altura. E por mais que a gente fique remando contra a maré, mulheres que se colocam à frente da política, elas vão apresentar, olha, eu tentei isso e não deu certo. Eu tentei aquilo e não deu certo. Ela vai dar uma resposta e trazer para a população, para aqueles que colocaram ela lá, as tentativas, né? Então, ela vai ser clara, vai ser transparente no trabalho dela, e eu acredito que nós, né, enquanto mulheres do PT, mulheres do Partido dos Trabalhadores, o que nós queremos é isso, uma política transparente, mas uma política com nós, né, por nós, né, é isso que nós queremos, né, e eu vou deixar você
E finalmente, nós temos aí um minuto, 2 minutos. Não, mas é isso mesmo, Lu, e eu acho que lá naquele primeiro mês que eu disse, né, que eles me observavam muito, acho que era um pouco por conta disso, assim, de perceber a determinação que a gente leva para aquele espaço, né, e o quanto que a gente pautou o espaço e não foi pautada por ele. A gente levou as nossas lutas lá para dentro, né, porque é para isso que, assim como você está sendo candidata esse ano, não é para aparecer na TV, não é de bonito, não é porque a gente quer as dívidas da campanha, não é porque a gente quer a solidão da campanha, não é porque a gente quer as tretas da pré-campanha que a gente está sendo candidata. A gente está sendo candidata para promover um debate no momento eleitoral e lá dentro, né? E daí acho que foi percebido isso. E foi percebido também que, enquanto mulher feminista, e aí com uma vírgula para eles, né? Embora sapatão, né? E isso certamente a gente pode racializar e colocar outras origens, a gente, por ser militudas, a gente pensa a cidade como um todo. A gente está levando as nossas pautas específicas, mas ao levá-las, a gente está discutindo a cidade como um todo, né? Porque não tem dessa de identitarismo, né? As identidades materializam desigualdades, né? E é sobre essa materialização das desigualdades que a gente está falando, né? A gente não quer qualquer mulher, a gente não quer uma mulher que vota a favor da reforma da Previdência, quando 70% da categoria dos servidores municipais são mulheres e estão chefiando as famílias, né? A gente não quer uma mulher que vota a favor das OSs e precariza a educação, quando são as mulheres que sofrem com a educação infantil precarizada na cidade, né? Que vota contra a CPI dos transportes, quando são as mulheres que ocupam mais transporte coletivo na cidade, né? Então, a gente quer a gente lá, e eu espero que a gente forme uma bancada, Lu, de esquerda, potente, popular, de mulheres naquele espaço, porque acho que agora é a nossa vez, né, de as mulheres reverterem essa história de falta de representação em Florianópolis, e façam um trabalho muito bacana na próxima legislatura. Eu, todos os dias, espero que tu tenhas muito boa sorte e sucesso na pré-campanha e na campanha. A gente está junto, tu sabe, e já e será ainda mais lindo. Mais uma vez, obrigada pela prosa, e eu espero que sejam aí os próximos 60 dias. Luta a gente já faz, né? Mas de sucesso, resistência e paciência. Exatamente, Carla, é isso mesmo. Que a gente possa, durante esse período de pré-campanha e campanha, trazer outras mulheres para o nosso lado, trazer homens também, né? Tá aí o Fábio aí, ó. Fábio. Trazer homens, né, que compreendam que é importante a diversidade e que uma mulher dentro da Câmara, 1, 2, 10 mulheres, não vão atuar somente para as mulheres, mas é preciso que a gente observe quem são os corpos que mais sofrem nessa sociedade e por que sofrem, né? Vamos pedir aí, clamar os filhos das mães, né? Essas mães solos, essas mães separadas, essas mães que têm seus maridos presos, enfim, essas mães que são violadas pelo Estado, mas que ainda estão aqui sustentando e criando uma sociedade inteirinha, né? São esses corpos que sustentam essa sociedade toda. Então, Carla, muito obrigada. É sempre um prazer falar contigo, sempre muito bom, você é uma professora ótima de política, né? Vamos juntas, vamos juntos, e que a gente possa criar uma pequena revolução, né, de mulheres dentro da Câmara. Né? Vamos juntas. Então, vamos juntas. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, Lu. Muito obrigada. Beijo, Wanda, todo mundo que nos acompanhou, e nos encontramos em todas as lutas. Isso, obrigada, Giane, Grace, eu vou falar, Fátima, Fábio, a Gerli, tem a Dinalva, que eu acho que é sua companheira aí de luta, a minha irmã Fabiana, beijo para todo mundo, obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau.